cirurgia geral, uma questão sobre segurança em cirurgia, uma coisa assim, bem chatinha, né? Porque não é um tema de cirurgia geral que a gente gosta tanto, mas assim, é um dia a dia da gente como cirurgião do centro cirúrgico que realmente o que está aqui, essa lista de verificação de cirurgia segura, realmente é o nosso dia a dia de pronto-socorro no centro cirúrgico, seja de uma cirurgia eletiva, é vida real. Então, assim, eu achei importante o INEP cobrar isso aqui, mas assim, não é um tema que a gente ama tanto, certo? Mas vamos aqui ler essa questão junto. É uma paciente de 33 anos que ela foi internada para procedimento cirúrgico de ressecção segmentar da mama direita para retirada de um tumor mamário local com margem de ressecção. Na chegada do hospital, fez sua identificação na área de internação, tendo sido colocada pulseira de identificação com anotação de alergia à dipirona. Na chegada do cirurgião ao hospital, o mesmo foi rapidamente ao quarto para preenchimento do termo de consentimento da paciente. O anestesista já estava ali aguardando no centro cirúrgico, tendo sido solicitado o encaminhamento da paciente para a sala cirúrgica. O maqueiro entrou no quarto juntamente com a enfermeira, que realizou nova identificação do paciente e colocou na maca para transporte. Ao chegar no centro cirúrgico, ocorreu mais uma checagem relativa à identificação da paciente pela enfermeira-chefe do centro cirúrgico, tendo encaminhado o paciente para a respectiva sala operatória. Após a anestesia geral, foi iniciado pelo cirurgião o procedimento operatório com sinalização ao final da cirurgia da falta de fio de sutura adequado. Foi constatado pela circulante de sala que o fio solicitado encontrava-se em falta no hospital, tendo como solução a utilização de uma outra alternativa disponível, que levou ao resultado estético não satisfatório. Diante dessa situação, identifique e descreva, de acordo com as etapas preventivas preconizadas para a segurança do paciente pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente, estabelecido pela Portaria 529 de 2013 do Ministério da Saúde, as ações preventivas que foram realizadas e aquelas que deveriam ter sido feitas no caso apresentado. Nossa, até cansei de ler. Então, assim, resumindo, era uma paciente aqui de 33 anos que internou para fazer uma ressecção de mama, tá? E o foco aqui do INEP, ele quer saber o que foi realizado, baseado naqueles protocolos do Ministério da Saúde de segurança, de cirurgia segura, o que foi feito corretamente e o que faltou. E você vai ver que faltou quase tudo, certo? Então, assim, tem essa lista de verificação de cirurgia segura do Ministério da Saúde. Então, olha só qual que seria essa lista. É uma lista que é feita, tá? Antes da indução, ela tem 3 etapas. Antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala de cirurgia. Basicamente, aqui, ó, antes da indução anestésica, nós temos o que? A identificação do paciente. Tá? Então, vai confirmar o que é a identidade, qual o sítio cirúrgico a ser operado, o procedimento, se tem consentimento, se tem necessidade de demarcação de sítio, oximetria de pulso, se o paciente tem ou não alergia a alguma medicação, se a cirurgia esperada vai perder mais de 500 ml de sangue, se o paciente tem via aérea de difícil acesso. Então, assim, é aquele antes da indução anestésica. Aqui nessa primeira fase, o cirurgião não é nem tão necessário, mas o anestesista sim. Então, a enfermeira vem, identifica o paciente, vê se tem alergia, vê se tem sítio cirúrgico, isso não foi feito. Daqui a pouco eu vou mostrar, fazer um checklist aqui do que foi realizado corretamente, tá? E o que faltou, tá? Eu preciso do anestesista que me fale o quê? Não, há risco de perda sanguínea, tá? O ideal seria que o cirurgião esteja presente, mas ele não é tão essencial, segundo esse caderno do Ministério da Saúde. Para falar se o paciente tem alguma alergia, se o paciente tem algum risco de perda sanguínea, se o paciente tem uma via aérea difícil, e quem vai avaliar isso é o anestesista. Repare que o anestesista mal viu a paciente, ele já estava no centro cirúrgico e a paciente foi direto para a sala operatória. Então, aquela visita pré-anestésica nessa paciente não existiu, certo? A paciente foi direto para o centro cirúrgico e pulou todas essas etapas, tá? Na segunda etapa, nós vamos ter o quê? A confirmação, onde verbalmente todo mundo vai se apresentar, vai confirmar a identificação do paciente, o sítio cirúrgico, o procedimento a ser realizado, vai falar todas aquelas etapas críticas, se tem risco de perda sanguínea, se tem alguma preocupação especial em relação à anestesia,
Olha aqui, ó, revisão da equipe da enfermagem em relação aos materiais necessários. Eles estão presentes, estão dentro do prazo de esterilização, incluindo o resultado do indicador. Há questões relacionadas a equipamentos ou quaisquer preocupações. Então, assim, essa paciente faltou isso aqui, faltou fio cirúrgico, teve que se adaptar, fazer uma segunda opção, que não teve o resultado estético satisfatório, esperado. Então, assim, tivemos falta aqui também. Calma que eu vou explicar direitinho como que vai ser feita a resposta dessa questão. Profilaxia antimicrobiana foi feita? Não sei, não fala. Aí, praticamente, a gente não fala assim no pós-operatório, do término da cirurgia, mas isso aqui, ó, esse registro, antes do paciente sair da sala cirúrgica, nada foi feito, não fala de contagem de compressas, de contagem de gases, não fala se teve anatom patológico ou não, mas assim, eu nem consideraria, não sei o que o INEP vai considerar em relação a esse registro, a esse final de cirurgia. Porque fala que não faltou fio cirúrgico e não fala mais como foi o andamento. Tá? Mas se a gente quiser dar uma resposta completa, a gente vai ter que falar de todas essas etapas, desde a identificação até a confirmação, até o registro ali, quando o paciente ainda vai sair da sala de cirurgia. Então, o que eu imaginei aqui como resposta? Vai ser complicado aqui com certeza vai, eu não sei como que o INEP vai dividir, porque com certeza assim, para acertar tudo vai ser difícil, tá? Que são vários itens que tem que serem falados aqui. Mas ele vai ter que pontuar o que o aluno deixar correto, tá? Então, assim, o que a gente espera de resposta? Então, assim, o que foi feito correto para essa paciente, tá? Você vai ver que pouquíssimas coisas foram feitas corretamente. Basicamente, identidade do paciente, identificação, consentimento que foi realizado pelo cirurgião que foi lá pelo quarto. E se o paciente tinha ou não alergia. Esses aqui, com certeza, na identificação, no processo de identificação antes da indução anestésica, foi feito corretamente. Identificação, foi feita, colocada a pulseirinha, anotado que a paciente tinha alergia à dipirona. Eu acho que mais nada. O que faltou nessa primeira etapa de identificação? Vamos lá. Sítio cirúrgico, tá? Demarcação do sítio cirúrgico. Gente, a paciente vai operar uma mama direita. Se é do lado direito, se é do lado esquerdo, tem que estar o quê? Demarcado o sítio cirúrgico, tá? Então, nossa paciente não tinha demarcação, certo? Então, assim, primeiro erro aqui. Então, faltou demarcação do sítio cirúrgico. Verificação de segurança anestésica concluída, também acho que faltou, porque o anestesista nem viu a paciente antes. Oximetria de pulso no paciente em funcionamento, não sei, também faltou, tá? Paciente tinha via aérea difícil e risco de aspiração? Também não sei. Os equipamentos de anestesia estavam disponíveis? Também não sei. Por quê? Porque não teve uma avaliação pré-anestésica aqui. Então não tem o anestesista avaliando, essa paciente tem uma via aérea difícil, uma Lampate 3, uma Lampate 4, aqueles Lampate de anestesia. Não sei, tá? O equipamento, tinha equipamento ali, se necessário, uma traqueostomia de urgência, uma via aérea cirúrgica de urgência, estava disponível? Não sei. Então, faltou muito essa parte da anestesia aqui na identificação do paciente. O que mais que também faltou? O anestesista dizer que tem risco de perda de sangue por mais de 500 ml. Se tem o risco, tem acesso venoso adequado? Isso também faltou. Então, nessa primeira parte de identificação, faltou muita coisa. Basicamente, o que a gente tem? Uma identificação se a paciente tinha ou não alergia. Tá? A demarcação de sítio cirúrgico é muito importante quando você vai operar alguma coisa unilateral, uma mama, uma hérnia, uma amputação. A gente já viu vários casos de amputação de membro errado, certo? Então, assim, faltou demarcação de sítio cirúrgico, faltou essa parte do oxímetro, faltou essa parte da anestesia, faltou falar se a paciente tinha via aérea difícil ou não, tá? Se estava disponível material no caso de uma possível via aérea difícil, se a paciente tinha ou não risco de perda de sanguíneo. Então, aqui. Anotei os pontos da identificação. E na confirmação, aquela realizada o quê? Logo antes, na verdade, antes da incisão cirúrgica. Foi feita antibiótico profilaxia? Não sei, faltou. Tá aqui, ó. Profilaxia antimicrobiana foi realizada? Não sei. Confirmar que todos os membros da equipe se apresentem pelo nome e função. Essa parte de confirmação é praticamente tudo verbal, tá? Então, assim, que seja circulante, a enfermeira responsável vai perguntar assim, quem é o cirurgião responsável, auxiliar, instrumentador. Então, todo mundo se apresenta verbalmente. Foi feito isso? Também não.
Que mais? Cirurgião, anestesiologista e equipe de enfermagem confirmaram verbalmente a identidade do paciente? Também não. Pelo que eu vi, a enfermeira talvez tenha confirmado, mas cirurgião e anestesista não. Sítio cirúrgico foi confirmado? Não. Procedimento cirúrgico foi confirmado verbalmente? Também não tem descrição naquele enunciado. Então, faltou confirmar identificação do paciente verbalmente, procedimento cirúrgico e sítio cirúrgico, certo? Que mais faltou? Eventos críticos previstos. Em relação ao cirurgião, quais as etapas críticas inesperadas durante a operação perda sanguínea prevista? Não foi perguntado e não foi respondido. Em relação à equipe da anestésio, há alguma preocupação específica em relação ao paciente? Também não temos esse relato. Aqui a enfermagem pecou, que olha só, os materiais necessários, instrumentais, próteses, estão presentes dentro do prazo de esterilização, incluindo o resultado do indicador. Há questão relacionada a equipamento, quaisquer preocupação? Então, não foi checado o material necessário. Tanto é que a paciente precisava de um fio cirúrgico que viram no final da cirurgia que não tinha no hospital, tá? Então, tudo falha aqui nessa segunda etapa. Em relação ao antibiótico profilaxia, também não foi realizado. Então, resumindo aqui essa segunda etapa, antibiótico profilaxia não foi feita, a equipe não se apresentou verbalmente, não foi identificado verbalmente o paciente, o sítio cirúrgico, qual procedimento seria realizado, se havia risco de perda sanguínea pelo cirurgião, se havia algum risco pela equipe da anestesia, algum risco da paciente, e a equipe de enfermagem não checou o material, tá? Se tinha todo o material disponível para aquela cirurgia e se ele estava dentro do prazo de esterilização, certo? E nessa última etapa, quando o paciente ele vai sair, antes de sair da sala de cirurgia, o que faltou? Também faltou tudo. Na verdade, não acabou de descrever no enunciado, então eu não sei se o INEP vai cobrar tanto essa parte, mas com certeza essas duas partes aqui sim. Então, no final, registro completo do procedimento intraoperatório, incluindo o procedimento executado. Isso é bem assim, acaba a cirurgia, vem a circulante pergunta, doutora, qual foi a cirurgia realizada? Como eu coloco? Laparotomia exploradora, enterectomia, o que eu falo? Laparotomia exploradora, o que seja. Então, ela vai perguntar qual o nome do procedimento cirúrgico, certo? Foi feito isso? Também não. Se as contagens instrumental cirúrgico, compressa, agulha estão corretas, foi feito isso? Não, gente, sempre acaba qualquer cirurgia, vai contar compressa, principalmente intracavitário, mas em mama tem que contar gás, conferir o material, as pinças estão tudo separado, para não ter erro, gente, agulha, tudo certinho, tá? Foi conferido isso? Também não. Que mais? Em relação à patologia, a anatomia patológica, se tinha peça ou não, com certeza essa paciente foi para uma ressecção de mama, tinha peça cirúrgica, não tem nada anotado que a peça cirúrgica foi identificada corretamente. Que mais? Algum problema de equipamento para ser resolvido? Também não tem relação. O cirurgião, o anestesista e a equipe de enfermagem revisam preocupações essenciais para recuperação e manejo do paciente, especificar critérios mínimos a ser observado. Aí vai depender do tipo de cirurgia, tá? Qual a posição você deixa o paciente, o paciente precisa ficar em decúbito, precisa manter a sonda vesical, precisa manter a sonda nasogástrica, aqueles cuidados pós-operatórios imediatos. A gente não chegou ali nesse final, tá? Então, eu não, como eu falei, não sei se o INEP vai cobrar essa parte de registro, de saída do paciente da sala de cirurgia, mas essa parte inicial, com certeza, de identificação, faltou muita coisa. Na verdade, a única coisa que ficou certa nesse paciente foi a identificação lá, colocar a pulseirinha no paciente, colocar que o paciente é alérgico de pirona. O resto, faltou tudo. A parte de anestesista foi totalmente falha. O anestesista mal viu a paciente, tá? Não viu se ela tem via aérea difícil, tem risco de perda sanguínea. Então, assim, faltou bastante coisa. E em relação à enfermagem, principalmente que não checou o material que deveria ter sido utilizado, inclusive que faltou um dos fios cirúrgicos, que acabou comprometendo o resultado estético dessa paciente. Então, assim, é uma questão extensa, vamos ver o que o INEP vai considerar aí, tá? Dá para conseguir muitos pontos, assim, mas é bem detalhado, tá? Espero que você tenha ido bem, mas realmente uma questão bem chatinha, bem difícil, uma questão meio decoreba, tá? Mas, vamos lá, padrão INEP, certo? Beijo, pessoal, até a próxima.